minha vida. Uma coisa Vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. minha vida. Vou pedir, Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. E é aqui que eu me sinto muito bem. é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Vez que eu coloquei os meus olhos em ti. Você pode fechar os seus olhos, curvar sua cabeça. Mais me satisfaz. Peça para que o Espírito Santo fale contigo nessa noite. Pede para que Ele continue falando com você através da palavra. Os meus olhos em ti. Coloque a sua expectativa nele. Uma vez, que eu coloquei Os meus olhos em ti. Nada mais me satisfaz. Tu és o meu porto seguro. Uma vez Que eu coloquei, os meus olhos em ti. nada mais me satisfaz. Eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo. Eu oro para que a paz que excede todo entendimento possa tomar o vosso coração e a vossa mente nessa noite. Como uma brisa suave, a paz que excede todo entendimento. Mais uma vez, Estou aprendendo. eu coloquei em ti a expectativa. Aprendi a descansar em ti. À medida em que te conheço mais, tudo perde seu valor. Obrigado, Jesus. Obrigado, amado Espírito, pela liberdade que temos de poder te adorar. Obrigado pela vida que o Senhor nos deu, a vida que o Senhor nos entregou. Nós entregamos a Ti em adoração, como entrega, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor com o melhor que você tiver. Glória a Deus. Boa noite a todos. Graça e paz. Vamos de novo, acho que dá para ser melhor. Boa noite a todos. Graça e paz. Se coloca de pé um pouquinho. Sai do seu lugar, cumprimente 3 ou 4 pessoas aí que você não conheça. Ah, pastor, vou cumprimentar quem está perto de mim. Não, quem você não conhece, dê um abraço nessa pessoa, diga que bom que você veio. Diga para ela assim, você disse que vinha e veio mesmo, hein, que top. Glória a Deus. Aleluia. Que o Senhor nos guie. Depois pode sentar.
Abra sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 7, versículo 24. Mateus 7, 24. Diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelham-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Vamos ler de novo. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Feche seus olhos. Mais uma vez, curva a sua cabeça e fale com Deus nessa noite. Coloque a sua expectativa nele. Com certeza eu humanamente não tenho nada a acrescentar, mas eu sei que existem verdades dos céus hoje. Existe uma vida dos céus a ser liberada. Amado Cristo, reconhecemos que ninguém é maior que o Senhor neste lugar. Reconhecemos, ó Deus, que Tu és a pérola de maior valor. Tu és tudo que nós temos. E nós estamos neste lugar reunido como igreja para reconhecer apenas um nome, que é o nome de Cristo. Por mais que comungar, nos relacionarmos com os nossos irmãos, falarmos, conversarmos é muito bom. Existe uma voz que tem o poder de transformar a nossa vida, e essa é a voz do Senhor. E é essa voz que nós queremos ouvir nessa noite. Fala conosco, nos instrui, nos direciona e nos transforma em nome de Jesus. Amém e amém. Esse versículo, ele é continuidade, existe todo um contexto, mas para que nós possamos ganhar tempo, eu queria me deter a esse versículo, que diz que aquele que escuta a palavra do Senhor e as pratica, esse é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E esse texto, ele continua dizendo que quando você edifica a sua casa sobre a rocha, pode vir um vento forte, pode vir a tempestade, e essa casa não será abalada. A primeira pergunta que eu tenho a fazer a você é: quem é essa rocha? Quem é essa rocha, gente? Quem? Quem é a rocha eterna? Jesus. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ele está dizendo que aquele que ouve a palavra e a pratica, esse está fundamentado em Cristo. Pastor, como que eu posso estar fundamentado em Cristo? Quando eu escuto a palavra, quando eu escuto a voz de Deus, e eu a pratico. Pergunta para a pessoa do seu lado, diga para ela: o que te fez sair de casa hoje e vir a este lugar? Essa parece ser uma pergunta
fácil de responder. Ou melhor, no automático é muito fácil nós respondermos. Por quê? Se alguém perguntar para você o que você veio fazer no culto, você vai dizer: eu vim adorar ao Senhor. Eu vim a este lugar a cultuar ao Senhor. Amém, gente? Só que muito mais que isso, ou melhor, não só isso, não porque essa seja uma parte não tão importante, mas também Deus quer falar com você. Seja um profeta na vida da pessoa que está do seu lado, diga para ele: Deus quer falar. Não, melhor, diga: Deus vai falar com você. E é importante que nós entendamos isso. Todas as vezes que nós nos reunimos como igreja, todas as vezes que nós decidimos entrar para o nosso lugar de oração, só existe um anseio que precisa tomar o nosso coração. Existe uma motivação que precisa estar dentro de nós. Qual é? Ouvir a voz de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Se nós, como filhos de Deus, não tivermos clara, audível, evidente a voz de Deus, nós somos indiferentes no mundo. Como assim? Nós não vamos fazer diferença nenhuma. Como cristão, você não é melhor que ninguém. Amém, gente? Porque Deus não te chamou para ser melhor que ninguém, mas Ele te chamou para ser diferente. Ok? Ele não te chamou para ser melhor, mas Ele te chamou para ser diferente. Só que o que é ser diferente? Como ser diferente? Como fazer a diferença? É importante que nós entendamos algo. É importante que você entenda algo. Se nós não ouvirmos a voz de Deus, se o Espírito Santo não falar conosco, nós somos igual a todos. O que diferencia, o que vai nos diferenciar do mundo ou de um sistema, é o quanto nós ouvimos de Deus. E aqui ainda diz mais: aquele que escuta e as pratica. Quem aqui já sentiu dor de cabeça? Quando você está com dor de cabeça, o que você faz? Toma um remédio? Qual remédio você toma? Dorflex, etc, tem vários aí, né? Se eu tiver com dor de cabeça, quem já conhece já vai saber. Mas se eu tiver com dor de cabeça e for na farmácia e comprar um Dorflex, a minha dor de cabeça passa sim ou não? Você vai falar com a sua convicção bem forte no 3. 1, 2, 3. Sim ou não? Peraí, gente. Vocês acabaram de falar que quando vocês estão com dor de cabeça, vocês vão e tomam um Dorflex para passar a dor de cabeça. E a dor de cabeça passa. Então, se eu tiver com dor de cabeça, for na farmácia comprar um Dorflex, a dor de cabeça passa sim ou não? Opa, passa se eu tomar o remédio. Se eu comprar o Dorflex e colocar no bolso, vai passar a dor de cabeça, gente? Você vai ter que tomar o remédio. Escute, a palavra de Deus por si só, ela tem poder, amém? Só que é importante que para que ela surja efeito na sua e na minha vida, você precisa tomar. Alguém aqui já chegou na casa dos mais antigos
e viu uma Bíblia aberta em cima da estante? Alguém se lembra qual era o salmo que estava aberto lá? Vamos lá, tem mais de um pelo jeito, né? 91, o que eu sei é 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará, e assim vai, ok? Para que serve aquele salmo aberto? Hã? Para que, gente? Diz que é para proteger a casa, não é isso? Fala para a pessoa do seu lado assim: eu vou ajudar o pastor, para não ficar muito ruim para ele. Eu vou te falar uma coisa: não adianta de nada. Credo, pastor, não adianta de nada. Não adianta nada. Porque não é a Bíblia aberta na estante da sua casa que vai trazer o efeito ou resultado na minha e na sua vida. A não ser que você chegue qualquer dia e veja saindo luzes de dentro da Bíblia assim. Quem sou eu para contestar? Mas esse texto diz que aquele que escuta as minhas palavras e a pratica é semelhante a um homem que edifica a sua casa sobre a rocha. É importante que nós entendamos algo. A obediência é um fundamento do mundo do espírito. Obedecer faz parte de uma resposta que damos para aquilo que cremos. Só que a igreja às vezes tem tido dificuldade de obedecer. Mas não porque o problema está num coração duro, mas sim porque não tem conseguido ouvir a voz que vai trazer toda a direção. Eu vou te dar um exemplo. Quer ver? Ô Gui, fica atento aí. Vem cá, Anderson, por favor. Você, vaso. Não fuja. Não temas. Ô Gui, sai aqui para mim poder te ver. Tá bala? Vem cá. Aqui na frente. Olha para a igreja. Dá uma boa noite para todo mundo. Glória. Vamos lá. Solta aí, vamos ver o que o Anderson vai fazer. De novo. Solta o outro. Muito bom. Obrigado. Pode ir. Moisés, vem aqui, por favor. Por favor. Presta atenção no Moisés, gente. Ok, gente? Pode aplaudir também, gente. Alguém entendeu alguma coisa? Eu vou te explicar agora, fica tranquilo. O Anderson, ele ouviu o som que todos ouviram aqui, sim ou não? Sim ou não? Mas aí ele ficou respondendo do jeito dele ali, né? Eu acho que aquilo deve ser algum
Uma coisa que ele viu na internet, eu não sei. Espero que não seja nenhuma, como que fala? Trend, né? Enfim, é brincadeira, vamos lá. Veja só, o Anderson, ele ouviu o som que todos ouviram aqui. Só que tem um detalhe. Ele não conseguia responder à altura porque ele não reconhecia os comandos. Na verdade, cada um desses sons representa um comando. No exército, eles têm alguns comandos. Eles chamam de alvorada, que é logo de manhã, eles tocam a corneta e todo mundo tem que correr para entrar em forma. E aí depois, cada toque daquele, um é para a direita, o outro é para descansar, o outro é para colocar a arma. Enfim, todos eles representam uma coisa. Só que por que o Anderson, ele não reagiu de uma forma correta? Ele não obedeceu. O problema é porque ele queria ser insubmisso? Sim ou não? Não. É porque ele não reconhecia o que esses comandos queriam dizer. O maior problema da igreja talvez não seja obediência, porque eu creio que existem muitas pessoas, ou todos estão aqui, dispostos a obedecer a Deus. Porque senão não faria sentido nós deixarmos a nossa casa, nós deixarmos a nossa vida, dizendo querer servir a Deus e obedecer não faria sentido nenhum. Então, talvez a maior dificuldade da igreja não seja obedecer, mas sim ouvir o comando, reconhecer a voz. Às vezes nós não obedecemos porque nós não ouvimos. A maior preocupação minha e sua, como filhos de Deus, tem que ser: o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu te faça? O que o Senhor quer que eu faça? Às vezes a postura está errada, porque nós não conseguimos ouvir o comando, não reconhecemos o comando. E eu já quero começar fazendo uma pergunta que ela tem que ser o fundamento. Você reconhece a voz de Deus? Você conhece a voz dele? Você já ouviu a voz dele? Ou quanto tempo faz que você não ouve a voz dele? Porque isso é fundamento. O texto diz exatamente isso, que escuta as minhas. Às vezes falta prática, porque nós não ouvimos. E sabe o que é interessante? Todos os dias, Deus fala conosco. Pastor, todos os dias. Pastor, como assim? Eu não escuto todos os dias. O fato de você não escutar não quer dizer que Ele não fala. Escute, se Deus não quisesse falar contigo todos os dias, Ele não ia falar para você buscar a direção dEle todos os dias. Ele não iria te falar para fazer algo que Ele não responderia. O Pai Nosso diz: o pão nosso, de quando, gente? De cada dia, nos dai hoje. O pão é para quantos dias, gente? Para cada dia. Então todos os dias Deus quer falar conosco. Vamos abrir em João capítulo 14, verso 21. Diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai,
e eu o amarei e me manifestarei. Vamos ler de novo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Quando o texto diz mandamentos, ele está falando ensinamentos, ordenanças. Ele está dizendo acerca da palavra, da direção. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. O que ele está dizendo é que se nós queremos expressar o nosso amor a Deus, se nós queremos literalmente amá-lo, nós precisamos guardar os seus mandamentos. Nós precisamos ouvir o que ele fala e guardar. Pastor, não, a minha Bíblia tem um lugar guardadinho lá, tem um lugar certo, fica na minha estante. Não, nós estamos falando de guardar a palavra no seu interior. O amor por Deus, ele é revelado de uma forma diferente, se assim posso dizer. A expressão do seu amor e do meu amor por Deus, ele é expressado de uma forma diferente. Como? Ouvindo o que ele fala e guardando. Por mais que isso nos atinge também. E é muito fácil entender isso. Quem aqui tem filhos? Se o seu filho te der um tênis, uma bolsa, uma mulher, né, se for a mãe, enfim, você se sente honrado, sim ou não? Ai, irmão, meu sonho, eita glória. Vai chegar seu dia, aleluia, varão. Glória. Esse é um ponto interessante, ó. O Patrick falou uma coisa interessante. Ele disse: eu recebo. Uma das coisas que nós como igreja precisamos ficar atento é que quando uma palavra é liberada, você dizer: eu recebo, eu creio. Tem gente que às vezes quer ficar olhando meio torto para aquele irmão que fala amém, ele vibra com a palavra. Deixa eu te falar uma coisa: quem tem vida se expressa, e quem recebe algo não tenha medo de se expor. Deixa eu falar uma coisa, só para nós aqui. Você vai levantar sua mão, eu vou levantar junto com você, que eu fiz parte disso. Quem aqui já bebeu umas canjibrinas? Eu não tomei muito não, mas já tomei. Passou vergonha já? Gente, uma vez eu tomei um porre tão feio, e eu estava no Mato Grosso do Sul. Tinha um córrego, não era um córrego, era um riacho dessa largura assim, um tanto assim de água. Eu estava tão bêbado que eu fui lavar meu rosto, eu caí de cara dentro. Eu estava morrendo afogado no córrego, no riacho. Alguém veio e me puxou pela camiseta e me jogou de lado. Eu já estava regurgitando água, gente. Morrendo afogado. Gente, a gente já passou tanta vergonha fazendo o que era errado. Por que você acha que é vergonhoso você se expor por aquilo que é certo? Talvez você ia nos shows, canta ruim pra chuchu, e cantava alto, e balançava a mão. O que nós precisamos entender é que talvez as nossas motivações no mundo, elas estavam erradas, mas nós não tínhamos medo de se expor. Você estava vivendo aquele momento. E eu quero que você entenda que Cristo te chamou para viver não apenas um momento, mas uma vida para Ele. E quando eu entendo o poder que a palavra tem, e eu reconheço, eu recebo ela começa a ser expressada. Como que eu revelo o meu amor por Deus? Da mesma forma que você se sente honrado por o seu filho, não só quando ele te dá um presente. Aí eu vou te explicar. Se ele te der um presente, mas ele não obedecer você se sente honrado? O presente compra a obediência? O filho pode dar o presente que for, se ele não for obediente, o presente que ele dá, não compra. A minha e a sua expressão de adoração, de amor por Deus, ela não pode ser apenas em canções que estamos achando que estamos presenteando.
O que literalmente revela o meu amor e o seu amor por Deus é quando nós ouvimos a voz dele e obedecemos. Só que às vezes nós temos dificuldade de obedecer. Por quê? Porque no dia a dia não existe só a voz de Deus falando conosco. Nós não vivemos enclausurados dentro de um lugar, de um ambiente como esse. Ninguém aqui vive num convento. Ninguém aqui vive o tempo todo isolado. Amanhã você vai ter que acordar cedo e trabalhar, amém, gente? Quem não precisa, glória a Deus pela sua vida. Mas, mesmo que você fique em casa, que você não tenha um emprego fora, e quando eu digo isso relacionado às mulheres, porque elas trabalham muito mais em casa do que às vezes nós como homens fora. Amém, gente, as mulheres? Deixa eu ajudar vocês aí, né, se vocês acreditam nisso. Amém, gente? Ainda assim, seja no seu lar, na sua casa, ou em qualquer outro ambiente, existem vozes que elas vão querer falar contigo todos os dias. E talvez a dificuldade que nós temos de ouvir a voz de Deus é porque existem outras vozes que estão falando muito alto. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3. Verso 1. Vamos ler. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Vamos dar uma pausa aqui. Olha só o que o diabo disse através da serpente. Não foi assim que Deus disse para você: não coma de nenhuma árvore do jardim? Olha só, não é isso? Não comereis de toda a árvore do... A primeira pergunta para você é: Deus falou isso, sim ou não? Sim ou não? Olha só o que Deus falou. Verso 2. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Lá vem o diabo manifestado na serpente, querendo aumentar a história, dizendo que não era para comer nenhum fruto. E essa aqui é a primeira voz que às vezes querem falar conosco. Essa é a primeira voz que talvez queira falar contigo no dia a dia. Qual voz? A voz do diabo. Credo, pastor, vira a boca para lá. A voz do diabo. A primeira coisa que o diabo vem tentar fazer aqui é dizer que o homem não tinha liberdade nenhuma. Ah lá, Deus falou que você não pode comer de nada. Mas foi isso que Deus falou? A primeira proposta que a voz do diabo vem dizer para você é que se você fazer aquilo que Deus mandou você fazer, você não terá liberdade. Você não vai desfrutar de nada. Porque você está dizendo, não vai comer de nenhuma árvore. Imagina, você está num jardim que tem um monte de árvore e não vai poder comer de nada. O que o diabo estava querendo dizer é o seguinte: vocês estão no lugar, mas se você ouvir a voz dele, vocês não vão desfrutar de nada. E sabe o que é interessante? Essa voz, ela continua falando, ela continua ressoando até hoje. E no seu dia a dia, no meu dia a dia, o diabo sempre vai querer falar conosco. Credo, pastor, gente.
O problema está aí no que o diabo quer falar, gente? Sim ou não? Não. O problema não está no que ele quer falar. O problema está no quanto você dá ouvido para ele. Aqui a conversa vai continuar. Nós não vamos continuar lendo por causa do tempo. Eu quero ser objetivo acerca dos pontos que eu quero lhe dar. Só que o problema não é o que o diabo falou. O problema foi o quanto Eva ouviu aquilo que o diabo falou. Se você continuar, você vai ver que Eva continuou conversando com o diabo. Escute. Aqui começa a queda do homem. E é importante que nós entendamos. A minha e a sua queda começa quando nós começamos a ouvir aquilo que o diabo diz para nós. Ninguém cai do dia para a noite. Só que aqui Eva ficou dando ouvido àquilo que pro diabo, aquilo que o diabo tinha para dizer. E olha só, vamos continuar, vamos lá. Verso 4. Então a serpente disse à mulher. Vamos ler junto, gente, esse versículo. Vamos lá, 1, 2, 3. Então... Está vendo? É a segunda coisa que o diabo quer falar, a voz quer falar para você. Não tem problema não. Não vai dar em nada. Pode continuar com essa vidinha aí. Pode continuar desse jeito. Não vai dar em nada. A proposta da voz maligna ali era descredibilizar aquilo que Deus tinha falado para Adão e Eva. Ah não, é só um rolezinho. Ah não, é só uma noite, é só uma bebidinha. E é assim que o cativeiro maligno começa. É só uma cheiradinha. É assim que um viciado começa, usando a primeira vez. Tudo baseado no certamente não morrerás. Não vai dar em nada. A queda do homem começou aí. Eu quero falar um pouco a respeito de como a voz do diabo tenta nos persuadir, porque às vezes nós não percebemos. E quando nós começamos a ouvir algumas coisas, principalmente que o diabo tem a nos dizer, isso nos afasta daquilo que Deus está falando. Quando você começa a dar atenção àquilo que o diabo está dizendo para você, você não consegue mais dar atenção àquilo que Deus está dizendo. Quando nós estamos conversando, gente, às vezes acontece isso na porta da igreja. Tem gente achando que eu estou ficando doido, mas não estou, fica tranquilo. Às vezes eu estou conversando com alguém, a pessoa passa e me cumprimenta, eu cumprimento ela, ela vai embora. Depois às vezes eu mando mensagem: você foi embora, nem falou comigo. Falou: pastor, mas eu falei com o senhor. Por que aconteceu, gente? Porque às vezes eu estava falando com alguém, eu estava conversando com alguém, e a minha atenção estava voltada àquilo ali, aí eu não consegui gravar ou ficar atento àquilo que a pessoa falou, porque a minha atenção estava voltada para outra pessoa. Quando eu começo a valorizar e dar ouvido a algumas vozes, e aqui a princípio nós estamos falando da voz do diabo, a voz do maligno, nós já não conseguimos mais ouvir a voz de Deus. E a proposta aqui era: não, certamente não morrerá, vai dar tudo certo, no fim vai acabar em pizza.
E sabe o que é interessante? Existe um ditado muito antigo que aqui faz toda a diferença. O diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. A conversa dele foi entrando no ouvido de Eva, a conversa de Eva foi entrando no ouvido de Adão. Quando eles estavam na condição do pecado, onde estava o diabo? Alguém sabe onde ele estava? Ó. É como se ele dissesse: agora o problema é seu. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Pastor, e como que eu vou discernir quando o diabo quer falar comigo? Como eu vou discernir quando o maligno quer usar de persuasão comigo? Capítulo 4, verso 5. Olha só, para você que não conhece, depois você pode ler todo o texto. Capítulo 4 de Mateus diz a respeito da tentação de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, depois do batismo, ele entrou num período de jejum, amém? E aí, depois do período, ou melhor, no meio do período de jejum, quem apareceu para ele? Quem, gente? O pessoal tem medo de falar, né? O sanguinolento, o cramunhão, gente, seja qual for o nome que você quiser. E olha só o que ele vai dizer. Vamos ler a partir do verso 5. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou... Não, vamos voltar, gente, volta. Verso 1. Eu falei o versículo errado. Verso 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo... Vamos lá. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então, gente, vamos lá. Jesus estava num período de jejum. Diga, Jesus estava em jejum. Antes de nós continuarmos lendo, o que significa o jejum? Jejuar significa separar-se para ouvir a voz de Deus. Para que eu jejuo? Não, pastor, para me conquistar aquilo que eu quero. Não. Você jejua para ouvir a voz de Deus acerca daquilo que você quer. Você está entendendo? Você não jejua para Deus aprovar e assinar embaixo aquilo que você quer. Você jejua para entender se aquilo que você quer é dele ou não. Isso é importante ficar claro. E aqui Jesus estava num período separado para ouvir a voz. Ele estava num período de aliança, consagrado. E aí o diabo vem em cima da necessidade. 40 noites depois teve. Tem alguém com fome aí, gente? Tem não? Poxa, você vive com fome, meu irmão? Deus te ajude. Vamos lá. Teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem, se tornem em pães. A minha pergunta é: para quê? Para que o diabo estava propondo que as pedras se transformassem em pães? Para quê, gente? Vocês nunca pararam para pensar sobre isso? Escute, a conversa é a mesma do Éden. Devagarzinho. Escute, não tinha outro motivo. Jesus teve fome. Quando você tem fome, você gosta de ficar perto de comida? Só se você puder comer, né, gente? Se você não puder comer, não tem graça. Quem aqui já teve que fazer um jejum de um dia para o outro para fazer um exame? E bem naquele dia, alguém da sua família decide comprar pizza. Aquela que você mais gosta. É ruim, não é, gente? Então não fazia sentido, não tinha outro motivo
do diabo querer que aquelas pedras se transformassem em pães, a não ser para que o próximo passo fosse: come um pedacinho. Ó, tá aí, ó. Talvez se transformasse em pães, ia sair aquele pãozinho quentinho, sabe, gente? Eu sei que isso mexe com as entranhas de algumas pessoas aqui, né, Tânia? E companhia limitada, né? Porque a Cara e a Camila, eu acho que tá no mesmo caminho, né? Imagina aquele pãozinho quentinho, aquele que você passa a manteiga assim, a manteiga chega, derrete. Então o passo era: vamos transformar em pães, para que o próximo passo seja: você coma do pão e você quebre o quê com isso? Se ele comesse, ele ia quebrar o quê? O jejum. Então a proposta do diabo era: ó, vem cá, vamos fazer algo aqui, para que você consiga negociar esse momento de consagração, esse momento onde você está querendo se consagrar, ouvir a Deus. Vamos fazer algo, criar um caminho aqui, para você quebrar a aliança que você fez com Ele durante esses dias. Então a proposta da voz do maligno sempre é: como pastor eu vou discernir? Então, ele sempre vai querer que você quebre aquilo que você se comprometeu em fazer com Deus e para Deus. E a proposta sempre vai ser: não dá em nada. Vai dar tudo certo, é só um pedacinho de pão. Ele, porém, respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de... Jesus estava dizendo: eu não vou comer do pão da terra, eu quero comer do pão dos céus. É como se Jesus olhasse para ele e dissesse: eu já sei qual é a sua intenção. Eu tenho fome, mas não sou dominada por ela. Olha só, verso 5. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. A minha pergunta para você é: aonde o Pai seria edificado, ou melhor, seria adorado através dessa atitude? Em nada. Qual era a proposta? Pastor, como que eu vou reconhecer quando o diabo fala? O diabo sempre vai vir com uma proposta para que você encontre um lugar de bem-estar, um lugar onde você é servido, onde tudo que você quer seja feito, onde o seu eu seja colocado no centro. Gente, para quê? Se jogar lá de cima para ver os anjos pegando? O que o diabo queria era o seguinte: escuta o que eu estou dizendo aqui. Tudo tem que girar em torno de você. Olhe para a pessoa do seu lado e diga para ele assim: quando o seu eu está no centro, Jesus está fora do centro. O que ele estava dizendo, ó: faça com que todos te sirvam. Faça com que o seu ego agora seja massageado. O diabo sempre vai ter uma proposta para que o seu eu seja exaltado. Vamos continuar lendo. Disse Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Olha só, gente. Olha só. Qual que é a proposta aqui?
proposta é que literalmente Jesus ouvisse a voz do diabo e fizesse algo que o colocasse em evidência. A estratégia do diabo é sempre a mesma. Como assim? Vem cá, faz o que eu quero, escuta o que eu estou te falando, que eu vou te dar dinheiro, que eu vou te dar fama. A forma que o diabo vem trabalhando, ela é programada, assim posso dizer. E o que nós precisamos entender é que ele continua falando. E essas são as formas, ou algumas das formas, que ele sempre vai querer falar com você. Pastor, como que eu vou entender que é o diabo que está querendo falar comigo? Primeiro, ele vai querer que você negocie aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus te chamou para fazer, aquilo que Deus te chamou para ser. Segundo, ele quer que o seu ego, o seu eu esteja no centro. Terceiro, que você busque coisas que vai glorificar o nome de qualquer outra pessoa, de qualquer outro Deus, menos o dele, menos o nome de Deus. E aqui o diabo veio tentando o próprio Jesus. A voz do diabo, ela vem se expressando de algumas formas. Só que não é só a voz do diabo que também quer falar conosco no dia a dia. Eu falei para você de algumas formas que o diabo fala e como é a voz dele, qual é a intenção dele. Porém, não é só a voz do diabo que fala conosco todos os dias. Existe uma outra voz chamada voz dos impulsos. Ninguém aqui é impossível, amém, gente? Alguém aqui é impulsivo? Não. Mas eu já ouvi dizer que existem pessoas de outros lugares que são, mas eu vou falar. Impulsivo, sabe? Alguém que age por impulso. Aquela resposta, pessoa que sempre tem uma resposta, que sempre age pelo momento. Todos os dias essas vozes vão querer falar comigo e com você. Só tem um problema. Quando eu começo a ouvir essas vozes, a voz de Deus começa a ficar cada dia mais longe, mais distante. Deus trouxe uma palavra para Abraão, sim ou não? Qual era a palavra? Que ele ia dar um filho, sim ou não? Não era essa a promessa? Foi isso? Só que passou uns anos, Agar achou que estava demorando muito. Aí por um impulso, por um desejo, o que ela fez? Falou para Abraão, está aí a nossa serva. Perdão, Sara. Está aí a nossa serva, Agar. Se deite com ela. A minha pergunta é, foi isso que Deus falou? Deus falou que ia dar um filho. E esse filho ia acontecer através de Sara. Mas os impulsos, o desejo de querer quebrar processos, o desejo de querer romper o tempo de espera, fez com que Sara sugerisse para Abraão. Essa era uma voz que estava falando para ele, está demorando muito. E de uma forma impulsiva eles agiram. E Abraão se deitou com Agar. E nasceu um filho chamado Ismael. Sabe qual que é o problema, gente? Todas as vezes que nós ouvimos as vozes dos nossos impulsos, nós geramos coisas que vão trazer conflito com aquilo que Deus quer gerar na nossa vida.
Todo mundo conhece sobre a Guerra Santa aqui, né? Conhece? Nós estivemos na Turquia. E sabe o que é interessante? Nós estivemos lá numa... Não é sinagoga, como que é o nome, irmão? Mesquita, obrigado. Nós tivemos uma mesquita lá. Nós estivemos em algumas mesquitas. Em uma delas, eles estavam falando do sistema de crença deles. Os muçulmanos creem que eles são uma grande nação e eles nasceram de Abraão e eles são filhos da promessa. Mas sabe de onde que os muçulmanos nasceram? Eles são da linhagem de Ismael. Pastor, o que é a Guerra Santa? O povo que nasceu de Ismael, os muçulmanos lutando contra os israelitas que nasceram de Isaac. O que quer dizer isso? Quando você decide ouvir as vozes dos impulsos, você gera coisas que vão entrar em conflito pelo resto da vida com aquilo que Deus falou que ia fazer. Até hoje existe uma guerra, porque alguém teve uma brilhante ideia de romper o processo, de quebrar o processo, de ouvir a voz que traria muito mais rápido aquilo que eles queriam. Existe uma outra voz que fala conosco todos os dias, que são as vozes das nossas emoções. E hoje está bonito isso, essa linguagem está bonita, principalmente na internet. Por quê? Porque você ouve algumas coisas e as pessoas dizem, não, você tem que ouvir o seu coração. Vamos de novo, gente? Você tem que ouvir o seu... Ai, que bonitinho, gente. Mas sabe o que a Bíblia diz sobre o seu coração? Que o coração do homem é enganoso. Então, se eu der ouvido àquilo que eu estou sentindo, se eu ficar ouvindo aquilo que eu estou sentindo, eu não vou conseguir ouvir a voz de Deus. Eu vou falar de um texto muito rápido, não vou abrir, depois você leia sobre ele. Alguém se lembra de Lázaro, da morte de Lázaro? Sim ou não? A Bíblia diz que quando Jesus chegou, Marta foi de encontro dele. E o que Marta disse para ele? Se o Senhor tivesse aqui, ele não tinha morrido. Essas eram as emoções de Marta. Ela estava questionando, falando, não, o Senhor se atrasou. Talvez ela chateada, triste com a morte do irmão, falou, não, o Senhor demorou demais. Sabe qual que é o problema? Quando eu e você começamos a ouvir as vozes das nossas emoções, nós desvalorizamos a voz daquele que pode fazer um milagre na nossa vida. Ela valorizou tanto o sentimento que ela estava naquele momento de tristeza, de perca, que ela se esqueceu que aquele que estava à frente dela tinha o poder de curar. Quando nós começamos a ouvir as nossas emoções, o que estamos sentindo, quando nós acreditamos no quadro que nós estamos vendo na nossa frente, nós começamos a desacreditar no poder daquilo que Deus pode fazer. Ela estava tão envolvida com aquilo que ela estava sentindo, que ela não conseguia nem acreditar no que Jesus estava falando. Porque Jesus começou uma conversa e Jesus disse, ele vai ressuscitar. Ela falou, não, eu sei que no grande dia ele vai ressuscitar. Não, era disso que ela estava falando, que Jesus estava falando. Mas ela estava tão envolvida que tudo já tinha acabado. Ela estava, na cabeça dela estava tudo acabado. As emoções dela estavam falando tão alto que ela não conseguia acreditar naquilo que Jesus podia fazer. Quando nós começamos a ouvir as vozes das nossas emoções, nós perdemos expectativas naquilo que Deus pode fazer. E essa é mais uma voz que fala conosco todos os dias.
todos os dias. Primeira Samuel, capítulo 15, verso 19. Abra esse texto para nós, por favor. Primeira Samuel, capítulo 15, verso 19. Primeira Samuel 15, 19. Deixa eu abrir aqui. Diz assim, ó. Opa. Abriu? Aí, amém, gente. Vamos lá. 19. Porque, pois, não destes ouvido à voz do Senhor, antes te lançaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do... Verso 20. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruiu totalmente. Mas o povo tomou os despojos de ovelhas e vacas e o melhor do interdito para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura dos carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e porfiar é como iniquidade e idolatria. Portanto, tu rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, portanto tenho transgredido a ordem do Senhor, as tuas palavras, porque temi o que, gente? Ao povo, e dei ouvido à sua. Outra voz que quer falar conosco todos os dias é a voz do povo. Você sempre vai ter alguém para te dar um conselhozinho. Só que aqui cabe um outro ditado muito antigo que mamãe diz: você não é todo mundo. Alguém já ouviu esse? Esse é antigo. Mas mãe, todo mundo faz. Você não é todo mundo. Pastor, todo mundo segue o Neymar. Para quê? O que ele acrescenta na sua vida? Não, pastor, mas é porque todo... Olha para o seu irmão e diga para ele: eu vou fazer papel de... Fala para ele: eu vou fazer o papel de profeta na sua vida. Fala para ela: você não é todo mundo. Não, o povo está falando, pastor, o povo escute. Você não foi chamado para ouvir a voz do povo. Quando eu dou ouvido à voz do povo, eu começo a fazer algo que desagrada a Deus. Eu começo a fazer coisas que não vai agradar a Deus. E foi assim que Saul perdeu o reinado dele. Sabe por que existem coisas que nós não temos fluído em autoridade? Porque nós temos ouvido outras vozes. E aqui começou a perder, ele perdeu a autoridade que ele tinha, porque ele decidiu agradar
e ouvir a voz do povo. Agora eu quero finalizar com a voz que nós precisamos ouvir. Quando eu decido silenciar todas essas vozes que querem falar comigo todos os dias, a voz do diabo, a voz das minhas emoções, dos impulsos, a voz do povo, as vozes das minhas emoções, quando eu consigo silenciar todas elas, eu começo a ouvir a voz de Deus. Quando você começa a ouvir a voz dele, tudo começa a fazer sentido. Sabe, existe uma coisa muito interessante. Os homens no caminho de Emaús dizem que ouviam a Jesus, e enquanto ele falava, algo queimava no interior deles. Escute, quando ele fala com você, quando você ouve a voz dele, algo começa a queimar dentro de você. Sabe qual que é a dificuldade nossa para ouvir a voz dele? Porque a voz dele vai contra tudo aquilo que o diabo, que as emoções vêm trazer. Pastor, como eu sei que Deus está falando comigo? O que Deus fala com você jamais vai colocar o seu eu no centro de tudo. O que Deus fala comigo e com você jamais vai dizer assim: faça o que tiver no seu coração. Ele vai dizer: espera, ouça o que eu tenho para você. Sabe por que é tão difícil ouvir a voz de Deus? Porque a voz de Deus vai contrário a tudo aquilo que o povo está dizendo. Enquanto existem muitas pessoas em busca de fama, enquanto existem muitas pessoas que estão desejando lugar de evidência, riquezas, ele está colocando uma música no coração da igreja dizendo: esconda-me onde o meu orgulho não me encontre, esconda-me em um lugar secreto. A voz de Deus sempre vai te chamar para o secreto. Enquanto as outras vozes querem te colocar no lugar mais alto, aonde as outras vozes querem te colocar, aonde todos te sirvam, a voz dele diz: ei, chegou a hora de você servir a sua geração. E essa verdade, a voz dele começa a queimar dentro de você. E ela começa a alinhar todo sentimento, toda a intenção. Em uma certa circunstância, Pedro estava no meio de uma tempestade, e Jesus vinha sobre o mar. Quantos se lembram disso? Jesus estava vindo e Pedro falou: se és tu, diga para que eu ande. Se lembram disso, gente? E ele disse: pode vir. Pastor, como eu sei que Deus está falando com ele? Ele sempre vai desafiar você a viver o sobrenatural. Deixa eu te falar uma coisa. Existem coisas que na prática são muito fáceis. Moisés não está entendendo a minha piscada. Existem coisas que são muito práticas. Se o que o diabo quer é colocar o seu ego em evidência, se ele quer um lugar confortável para você, aquilo que Deus propõe para você vai te tirar desse lugar. Sabe, hoje no tempo que nós estamos, não, você precisa ter tempo de qualidade, você precisa, sim, é verdade, você precisa cuidar da sua família, você precisa cuidar da sua saúde, mas você precisa cuidar do lugar secreto, aonde Deus fala com você. Sabe,
Portanto, se envolver com urgências, nós estamos esquecendo das prioridades. Portanto, querer responder às urgências do dia a dia, nós estamos nos esquecendo da prioridade, do que de fato tem valor. No dia a dia, no meio da correria, tantas vozes falando conosco, nós nos esquecemos de parar e dizer: Senhor, o que o Senhor quer? Você sabia que Deus nunca quis que você caminhasse por tentativa? Porque cristão não caminha por tentativa, cristão caminha por direção. Só que só pode caminhar por direção aquele que consegue ouvir e reconhecer. Sabe, existem tempos que mudam na nossa vida, existem estações que mudam, e às vezes nós continuamos nos comportando do mesmo jeito. Sabe por quê? Quem não entende a estação que está entrando não se comporta da forma correta. Tem gente usando shorts, roupa de frio. Sabe por quê? Não conseguiu discernir e ouvir que os tempos mudaram. O problema talvez não seja obediência, mas ouvir talvez seja o maior problema. A igreja, nós como igreja, como filhos de Deus, precisamos calar todas as outras vozes que têm tentado falar conosco, para podermos ouvir a voz de Deus. O sacerdote Eli não ouvia mais a voz de Deus. E aí está a decadência do homem. Não é só quando ele ouve o diabo, mas quando ele deixa de ouvir a Deus. Guarde isso. Não é só quando ele ouve o diabo, mas quando ele deixa de ouvir a Deus também. O sacerdote Eli, ele já não conseguia mais ouvir a Deus. A prova disso é que quando Deus falou com Samuel, ele disse: ó, conta tudo para mim. Na verdade, quem tem que passar adiante sou eu que sou o profeta. Não me esconda nada, disse o sacerdote. Porque ele mesmo já não ouvia mais a Deus. Porém, por não ouvir a Deus, a decadência começou a atingir, a destruição começou a atingir a família dele. Ele começou a permitir que os filhos dele fizessem coisas que não eram para ser feitas. Então a queda de um filho de Deus, de um homem, não está em apenas ouvir o diabo, mas também não ouvir a Deus. Não está só não em ouvir, ou melhor, em ouvir as emoções, as outras vozes, não. Mas não ouvir a Deus também gera morte. Sabe por que às vezes não tem vida? Sabe por que às vezes não tem reação? Porque não queima mais dentro. Por quê? Porque a voz que faz queimar, nós não ouvimos mais. Não tem reação, não tem vida. Existem coisas que são muito evidentes. O diabo jamais vai mandar você ir para o seu quarto orar. Não é o diabo, é Deus te chamando. O diabo jamais vai falar para você que é para você sair dessa mentira, desse engano de avareza, que não dizima, que não oferta. O diabo não vai falar isso para você. Não vai. Se você está ouvindo isso, é porque Deus está falando com você. Deus está chamando você. Mas o que não dá para mim, o que não dá para nós, é caminharmos sem algo queimar. Eu não consigo, eu não posso. A igreja não pode caminhar sem que algo queime. E o que faz queimar é a voz dele. A caminho de Emaús, a Bíblia diz que quando eles ouviam, algo queimava. Algo precisa queimar dentro de nós. A paixão, o fogo precisa queimar. E a única coisa que traz paixão, que traz fogo, é a voz dele. Eu queria que você ficasse à vontade. Se você puder ficar em pé, fica de pé. Mas se você quiser se prostrar, se prostre também. Mas eu queria que você fizesse uma oração.
e disser: Senhor, eu não posso mais ficar ouvindo outras vozes. Eu quero ouvir a sua voz. 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 Se Deus está falando para você, cuida da sua família, o diabo não pede isso. Dê ouvidos a Ele. Dê ouvidos a Ele. Se você está ouvindo, eu quero uma parte do seu tempo, eu quero o primeiro horário, ouça a voz dele. O diabo não pede isso. E você vai perceber que quando você começa a ouvir, algo começa a queimar. Um fogo, uma paixão começa a ouvir. Eis-me aqui. Vamos, fale com Deus. Prostrado outra vez, oferecendo tudo a Ti, Espírito Santo, pela graça que me salvou. Eis-me aqui, no colo do Teu amor, na tempestade ouvi Tua vamos, voz. se entregue a Ele. Diga: eu quero ouvir a sua voz. Me tira desse lugar que eu estou. As vozes que você ouviu te colocou nesse lugar de diferença. Ouça a voz do Pai. Me chama. Eis-me aqui, eis-me aqui, prostrado outra vez. Eu queria pedir que todos se colocassem de pé nesse momento, com seus olhos fechados. Curva a sua cabeça e fale com Ele. Vamos, se expresse. Chega de caminhar na força do seu braço. Ele quer falar contigo. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, no colo do Seu amor, na tempestade ouvi Tua voz, e pelo nome me chamou, pelo nome me chamou.
Meus pensamentos, seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. A canção por ti é alegria e amor, Alegria e amor, e liberdade. Pensamentos seus Pensamentos são todos preciosos, todos preciosos. a canção por mim, Sua canção por mim é alegria, alegria e amor, e liberdade. Aleluia, aleluia. Seu amor me alcançou. Aleluia, seu amor me alcançou. Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa estar em sua casa, todos os dias da minha vida. Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa estar em sua casa todos os dias. Eu sei que essa casa não é um lugar, eu sei que essa casa é o Senhor. Nos permita estar em ti, nos permita ouvir a sua voz, e não nos lances fora da sua presença e me retira de mim o seu Espírito. Traz a alegria da sua salvação, não retira de mim o seu Espírito. O Espírito Santo. Aproximei, Se aproxime de alguém que está perto de você. Abrace alguém aí perto de você. me consumi. Pastor, pelo que eu vou orar? Eu vou orar nesse momento. Você vai orar para que o fogo possa queimar Eu sou, no interior dessa pessoa. me aproximei. Se você quiser sair do seu lugar, orar com alguém que está longe, não tem problema. Mas nós vamos orar hoje para que a voz de Deus possa trazer esse fogo que estava nesses homens, Eu sou essa paixão que talvez foi perdida, fogo em talvez o teus desânimo, a frieza, a apatia, o medo, a frustração, eu não sei, tomou o lugar do fogo. O fogo hoje vai consumir. o fogo em teus olhos. Sim, Espírito Santo. Eis, eu me apaixonei. Vamos sem hoje. Diga, me ajuda, Jesus. Queimou. Eu quero ouvir a sua voz. Todos Se é só ela que vai mudar, eu quero ouvir ela. Chega de ser uma mentira, um engano. Todos outros Chega de ser um hipócrita. me Chega. aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, me
aproximei, permaneci. O teu olhar me consumiu. Oh, e eu sou todo teu fogo em teus olhos. Oh, vem, eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. O fogo em teus olhos. Fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Todos, queimou todos os outros amores. Queimou Todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Todas as vozes estão sendo caladas agora no seu interior. Feche os seus olhos. Você que não está orando com alguém, levante suas mãos aos céus. Eu declaro em nome de Jesus Cristo todas as vozes que estavam roubando a sua fé, todas as vozes que estavam impedindo você de ouvir a voz do Espírito, todas as vozes que estavam impedindo você de caminhar no sobrenatural, sobre as águas, sejam caladas agora em nome de Jesus. Escute a voz de Deus te chamando: meu filho, vem, minha filha, vem, sai desse lugar, eu te chamo para o sobrenatural. Escute a voz do Senhor dizendo: não temas, eu sou contigo. Escute a voz do Senhor dizendo: filho meu, você é meu amado. Filha minha, você é minha amada. Escute a voz de Deus dizendo: eu te quero, eu te escolhi. Oh, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar sobre mim, Senhor. pode vir queimar. Oh, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Estamos
enchendo as taças, até que tu venhas com tua justiça. Estamos Batendo a porta, estamos enchendo as taças, até que tu venhas com tua justiça. que ruja o leão. Diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça. Diante da majestade de Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Quantos aqui querem ouvir a voz de Deus? Levanta a sua mão por um minuto, Vamos, você vai ser intenso por um minuto. Nós vamos contar no relógio. E você vai clamar agora. Você vai chamar a existência. Você vai dizer: eu quero ouvir, Espírito. Eu quero ouvir, toca a minha vida. Eu quero ser tocado pelo seu Espírito. Vamos. Esquece os instrumentos. Como vamos chamar agora? Busca pelo Espírito. Busca pela voz de Deus. É este o momento. Deixa a vida de Deus te tocar agora. Deixa a vida dos céus te tocar agora. Eu sinto no meu espírito. Chaves estão sendo viradas agora. O seu ouvido está sendo aberto. Toda surdez espiritual vai embora em nome de Jesus. Eu quero ouvir tua doce voz. Ele não é mais um bebê na manjedoura. Ele morreu, ressuscitou. Você que ora em outras línguas, comece a orar em outras línguas agora. Comece a orar agora. Você que ainda não recebeu do Espírito, fala agora. Libera agora essa vida em nome de Jesus Cristo. Você que há muito tempo não orava no Espírito, agora começa a orar em línguas. Ele não é mais um bebê na manjedoura. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão diante. Você tem um desafio essa semana. Você tem uma tarefa de casa. Busque ouvir a voz de Deus. Entra para o seu lugar secreto e só sai de lá quando estiver queimando no seu interior. Volte a buscar Ele nas madrugadas. Volte a fazer jejuns. Volte a se comprometer com Ele. Pare de ouvir vozes. Ouça a voz do Espírito. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor com a melhor que você tiver. Aleluia! Glória a Deus. Antes de você se sentar, todos fechem os olhos. Eu quero fazer um convite rápido. Se você entrou nesse lugar e ainda não entregou a sua vida para Jesus, ou se você um dia entregou e se desviou, se afastou dos caminhos, e hoje você ouviu essa palavra e você quer ouvir a voz do Senhor, quer responder Ele fazendo a vontade dEle, quer entregar a sua vida para Ele, voltar a caminhar com Ele, levante a sua mão direita no seu lugar. Eu quero orar por você.
Levanta a sua mão direita se você quer entregar a sua vida para Jesus, se você quer caminhar com Ele a partir de hoje. Alguém vai encostar aí e nós vamos orar por você. Escute, vou fazer só mais uma vez. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, se você quer voltar a caminhar com Ele, se você quer ouvir a voz dEle e obedecer, levante a sua mão direita no seu lugar. Eu quero orar por você. Histórias. Meu Deus ainda faz milagres. Queria que vocês que estão aqui na frente fechassem seus olhos, curvassem sua cabeça e repetissem a seguinte oração comigo, dizendo: Senhor Jesus, nessa noite eu te recebo como único e suficiente Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida, pois a partir de hoje eu quero ouvir a sua voz e fazer a sua vontade. Me ensina, me fortalece, me direciona, pois a partir de hoje eu entrego a minha vida a Ti. Para Te adorar, eu vivo a partir de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Olha para mim vocês dois. A palavra do Senhor diz que todos quanto recebeu-lhe, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Uma vez que nós nos entregamos a Ele, a nossa eternidade é mudada. A sua eternidade a partir de hoje, a eternidade sua foi transformada a partir de hoje. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo estão salvos. A partir de hoje vocês encontram um caminho de salvação. E não só isso, vocês se tornam filhos. Como filhos, vocês ganham uma família, porque nós também somos filhos. E nós somos uma família, nos reunimos nesse lugar como família. Então eu queria que você olhasse para trás e visse o tamanho da sua grande família a partir de